Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus através dos escritos bíblicos. O nosso tema de hoje é: a religião criou um anticristo futuro, mas a Bíblia apontou para o primeiro século. Esse assunto precisa ser tratado com seriedade, porque muita gente aprendeu a esperar um personagem mundial que a própria Bíblia nunca apresentou dessa forma. A pergunta decisiva é simples. Quando João falou do anticristo, ele apontou para o nosso tempo ou para o cenário apostólico, ou seja, para o primeiro século? Quando a escritura é lida pelo próprio prazo, pelo seu próprio vocabulário e pelo contexto da antiga aliança, chegando ao fim, o medo religioso perde força e a verdade aparece com clareza. A primeira correção precisa começar no prazo dado pelo próprio apóstolo João. A religião deslocou o anticristo para um futuro distante, mas João colocou o assunto dentro da urgência do seu tempo, para os seus contemporâneos, ligando o surgimento dos anticristos à última hora da era apostólica. Vamos ler uma passagem nos escritos de João, na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O ponto não é apenas que havia oposição a Cristo. O ponto é que João usa agora muitos e última hora. Ou seja, a palavra agora, muitos, que se referência aos anticristos, e última hora, para dizer que o momento era aquele, para dizer que a geração era aquela, para dizer que o anticristo viria naquele tempo. Isso derruba a ideia de um único anticristo moderno como centro da escatologia. A última hora era a fase final da antiga aliança, chamado também de Velho Pacto, quando a geração que rejeitou o Messias caminhava para o juízo consumado em 70 DC. João também mostra de onde surgiram esses anticristos. Eles não apareceram, ou seja, não aparecem como governantes de outro continente, não. Nem como um império tecnológico do futuro, mas como gente que se levantou do ambiente religioso próximo à comunidade apostólica. Vamos ler nos escritos de João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 19. Que nos diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essa declaração localiza o anticristo no conflito interno do primeiro século. Falsos mestres, opositores da fé apostólica e agentes de ruptura. A preocupação de João era proteger os santos
contra uma distorção presente. Não alimentar especulação religiosa sobre um ditador mundial e aparecer milhares de anos depois. Não. A ideia do anticristo é identificada, ou seja, definida pela doutrina que ele negava, não por um cargo político universal. João não manda procurar sinais em governos modernos. Como, por exemplo, se nós fosse dizer assim, o anticristo vai vir lá de tal país, da Espanha, sei lá, de qualquer outro país. Não, não é por aí. Ele manda discernir, ou seja, João manda discernir a confissão sobre Jesus Cristo vinha em carne, ou seja, é o João dando uma pista para identificar quem era o anticristo naquela época. Vamos ler a passagem dos escritos de João, na sua segunda carta, ou seja, segundo João, capítulo 1, versículo 7. É a pista que João estava dando para reconhecer o anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Se nós formos abrir um parênteses para entender o que se entende por Jesus Cristo vir em carne, nós temos até estudos relacionados a esse assunto sobre a unicidade de Deus. É que, na verdade, o que estava manifestado em carne era Deus. A Bíblia diz claramente que Deus se manifestou em carne. E seu nome era Jesus Cristo. Foi apresentado ele para os apóstolos, ali em João capítulo 14, versículos 7 a 9. E também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala claramente que Deus se manifestou em carne. Portanto, negar a unicidade de Deus, ali nos tempos de João, ali, do qual ele está descrevendo, era reconhecido como anticristo. Mas hoje Deus é o mesmo. Exatamente, só que muitos ainda não negam em querer admitir que este Deus é único e que não há divisões e que seu nome é Senhor Jesus Cristo. Portanto, negar que Jesus Cristo veio em carne era negar a manifestação do único Deus em Cristo. Negar que a redenção foi realizada no Messias verdadeiro e substituir a fé apostólica por outra leitura. O anticristo, portanto, era o ensino que se colocava contra Cristo e no lugar da verdade revelada nele. A linguagem de João ainda fica mais forte quando ele afirma que o espírito do anticristo já estava operando. Isto é, naquela época. Porque o anticristo foi anunciado pelos apóstolos dentro daquela geração. A linguagem de João ainda fica mais forte. Como? Isso, ele elimina a leitura que empurra tudo para o fim do mundo físico. Ou seja, é como se você dissesse assim, não, o anticristo está acontecendo, vai acontecer dentro dessa geração, no ano 2000, quem sabe 2030. Não. João não estava se referindo a 2000 anos depois, como se está tratando de 2026. Não. João já está tratando dentro daquela geração. Vamos ver isso. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 3, vamos ler o que está escrito. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Olha, isso é pesado. Aquele que não confessava a unicidade de Deus, aquele que não confessava que o próprio Deus se manifestou na carne, de acordo com o que está escrito. Até mesmo João escrevendo no seu livro, lá, João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá embaixo, versículo 14, diz, e o verbo se manifestou em carne. Ou seja, negar a unicidade de Deus, que é Deus único manifestado,
era o espírito do anticristo. Aí vejamos, dando continuidade ao versículo, à passagem, né, de João capítulo 4, versículo 3. Do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quando João fala assim, já está no mundo, João não está no ano de 2026 não, meu prezado irmão e minha prezada irmã. João está ainda no primeiro século. Ele está se referindo do anticristo, não é um anticristo de 2000 anos depois que ele estava falando, como se trata em 2026. Não, João está se tratando do anticristo, da qual ele estava mencionando, dentro daquela geração, da qual ia ser, na verdade, destruído. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 e versículo 34, que Jesus falando, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então o anticristo estava dentro daquela geração. Então aí continua a passagem, vamos ler completo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Amém? Então, quer dizer, o espírito do anticristo era a força de engano religioso, que combatia a revelação de Deus em Cristo, no próprio tempo apostólico. Olha, naquele tempo já tinha religiosos com o espírito do anticristo. Na verdade, o anticristo não se trata de uma pessoa fisicamente, olha, que ele ali é o anticristo, não. Na verdade, o anticristo eram pessoas comuns, só que eles tinham um espírito, assim, o espírito se tratando de comportamento, entendeu? Esse comportamento, na verdade. Ele tinha um comportamento de pregar, de ensinar, de se opor contra Cristo, contra a doutrina de Cristo, contra a unicidade de Deus. Na verdade é isso. Então vejamos, o anticristo pertence, ou seja, ele pertence a esse ambiente de crise, apostasia e oposição ao Messias antes da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. A última hora de João, quando ele se tratava do anticristo, que já era a última hora que eles estavam vivendo, João se encaixa no mesmo período em que Cristo anunciou o juízo sobre Jerusalém, o fim do templo e a remoção visível da antiga ordem, que é a antiga aliança. Como nós lemos naquela hora, vamos ler novamente, Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Portanto, o anticristo estava dentro daquele ambiente, daquela geração, para ser consumido. Porque ali, na verdade, todo o antigo pacto, que é a antiga aliança, ela foi destruída a partir da profecia do próprio Senhor Jesus Cristo, da profecia. Eles que, com respeito ao templo, que ia cair, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E quando isso aconteceu? Quando Jerusalém foi invadida por um grande exército, como descreve o próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas, né? No capítulo 20, versículo 21, 22. Então essas passagens são muito importantes. Portanto, meu prezado irmão, eu agradeço por acompanhar este estudo. Ou seja, entender o anticristo dentro do primeiro século fortalece a leitura bíblica, remove o medo religioso e coloca a escatologia no contexto correto da consumação da antiga aliança. A fé deixa de ser guiada por especulação e passa a descansar no cumprimento das palavras de Cristo. Portanto, se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e acompanhe os próximos estudos. Para você se dedicar mais, se aprofundar mais nesse entendimento, estou deixando dois vídeos aí aqui na descrição. O tema de um, por exemplo, é a consumação do século no ano 70 d.C. E o outro é a destruição do templo e de Jerusalém e o encerramento da antiga aliança. Portanto, são muito importantes esses dois temas de vídeos, porque esse conteúdo ajuda a compreender o ambiente histórico
em que o anticristo foi revelado e a antiga ordem chegou ao fim. Os likes estão na descrição do vídeo.